Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 43. A gente vai falar da energia elétrica. E essa aula aqui ela foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Então, na ciência atual, tudo é constituído por átomos, né? Todos os materiais, todas as coisas que a gente vê são formados por partículas bem pequenas chamadas de átomos. Então, o átomo ele é considerado a menor partícula constituinte de uma matéria. Então, todos os objetos, os móveis da sua casa, tudo que a gente vê, a menor partícula que constitui ele é o átomo. Então, o átomo ele é formado ali por algumas subpartículas, né, por unidades menores, conhecidas então como prótons, nêutrons e elétrons. Aqui na figura da direita, a gente pode ver uma representação aí de um átomo. Então, é possível perceber de vermelho aí os prótons, de azul os nêutrons e de verde aí os elétrons. Então, os prótons e os nêutrons, está representado ali de azul e de vermelho, são partículas localizadas em uma região ali do átomo conhecida como núcleo. E os elétrons já são partículas que se movimentam em torno desse núcleo, como a gente pode ver aí na figura da direita, de verde, em uma região conhecida então como eletrosfera. E aí essas partículas, né, prótons, nêutrons, elétrons, todas elas possuem uma carga elétrica. E aí o próton, ele tem uma carga elétrica positiva. O nêutron, ele vai ter uma carga elétrica nula, né, equivalente a zero, por exemplo. E o elétron tem uma carga elétrica negativa. Então, os átomos eles podem se encontrar aí na natureza eletricamente neutros, como é o caso aí desse átomo da figura da direita. A gente pode perceber que tem 3 prótons, então tem 3 cargas positivas, 3 elétrons, que vão constituir as 3 cargas negativas. Então, ele tem a mesma quantidade, né, de carga positiva e de carga negativa. Então, ele é um átomo eletricamente neutro. E aí, eles vão apresentar, né, esses átomos que estão na natureza eletricamente neutros, eles têm a mesma quantidade aí de carga elétrica positiva e negativa, né, respectivamente os prótons e os elétrons. O átomo ele pode também ganhar elétrons e ficar carregado negativamente. E aí ele também pode perder elétrons e ficar carregado positivamente. Então, quando ele ganha um elétron, ele tem um excesso de carga negativa. E aí, quando ele perde um elétron, ele tem um excesso de carga positiva, né? Então, ele fica eletricamente positivo. E aí, 2 corpos, né, que estão eletrizados, positivamente eles vão se repelir. 2 corpos que eles estão eletrizados negativamente, eles também vão se repelir. E 2 corpos com sinais opostos, eles vão se atrair, né? Os opostos se atraem. Então, nos fenômenos elétricos, nunca existe ganho ou perda de prótons, somente de elétrons. Então, se um átomo fica eletricamente positivo, ele perdeu elétron. Se um átomo fica eletricamente negativo, ele ganhou elétron. A questão dos nêutrons e dos prótons nunca se ganha ou perde, né? Eles sempre ficam com o mesmo número ali de prótons. O que vai ganhar ou perder são os elétrons. Então, um corpo está negativamente carregado quando ele ganha esses elétrons e positivamente carregado quando ele vai perder elétrons. Bom, os materiais, né, que existem aí na natureza, eles diferem quanto à capacidade de conduzir elétrons. Então, alguns materiais, como por exemplo metais, eles vão conduzir bem a eletricidade e, portanto, eles são chamados de materiais condutores. E aí existem materiais que são maus condutores, né? Não vão conduzir bem a eletricidade, como é o caso da borracha, do vidro, da madeira, do plástico, né? São materiais maus condutores, então eles são chamados de materiais isolantes.
Então, nessa figura da direita, a gente pode ver um experimento que é o seguinte. Quando você esfrega uma caneta de plástico na sua camisa por alguns minutos ali, e você aproxima essa caneta de pedacinhos de papel que estão picados, eles são atraídos pela caneta. Então isso ocorre porque houve uma troca de elétrons entre sua camisa e a caneta. E aí, no caso, a caneta foi eletrizada por atrito, né? É uma forma de eletrizar um material, né? Eletrizar ele por atrito, que é o caso da caneta. Então houve essa troca de elétrons entre a camisa e a caneta ficou eletrizada. Na hora que você encosta essa caneta perto dos pedacinhos de papel cortados, ela consegue atrair então esses pedaços de papel. A Terra, ela é considerada aí uma grande fornecedora e também receptora de elétrons. Então acompanhe na figura mais da direita aí, que quando um corpo carregado positivamente, ele é colocado ali em contato com a Terra, através daquele fio condutor, os elétrons passam dela para o corpo. Então os elétrons passam da Terra, tem um fluxo de elétrons em direção à Terra, em direção a esse corpo carregado positivamente. Então neutraliza ali, ocorre uma neutralização, né? Você tem cargas elétricas negativas indo em direção a cargas elétricas positivas. Quando um corpo, aí já na figura aqui da direita, nessa mais da esquerda aqui, quando um corpo carregado negativamente ele é colocado em contato com a Terra através desse fio condutor, então os elétrons passam do corpo para a Terra, então neutralizando aí esse corpo. As cargas elétricas negativas se deslocam em direção aí à Terra, né? Ocorre um fluxo de elétrons do corpo que está carregado negativamente em direção à Terra. Então, resumindo aí, como os corpos condutores, quando eles estão carregados, seja positivamente ou negativamente, quando eles são ligados ali à Terra, né, através, por exemplo, de um fio condutor, eles vão descarregar com muita facilidade. E aí, os corpos eles podem ser eletrizados também. A gente viu a eletrização por atrito, que foi a da caneta, mas eles podem ser eletrizados também por indução. Então, nesse processo, por exemplo, acompanhe na figura da direita, um bastão eletrizado negativamente, né, que é um chamado de bastão indutor, ele está com carga elétrica negativa, ele é aproximado de um corpo condutor neutro isolado da Terra. E aí, os elétrons do corpo eles vão se deslocar para o lado oposto a esse bastão indutor, que está negativo. Então ocorre uma separação espacial de cargas aí, que é a figura aí da direita primeira, né? Então, ao ligar esse lado oposto, porque o bastão indutor ele está eletrizado negativamente, então quando ele se bota num corpo neutro, as cargas elétricas positivas desse corpo neutro vão ser atraídas por esse bastão indutor, né? Os opostos se atraem, que é a primeira figura, e aí ocorre essa separação espacial de cargas em que as cargas elétricas negativas vão para o outro lado do corpo. E aí quando você liga esse lado oposto do bastão indutor aí na Terra, que é a figura do meio, os elétrons vão escoar com facilidade aí para essa Terra, né? Um fluxo de elétrons do corpo em direção à Terra. E aí quando você corta esse fio Terra e afasta o corpo indutor, quando ao cortar o fio Terra e afastar o indutor, né, que é esse bastão negativo, o corpo fica carregado só positivamente. Então, basicamente você tinha um corpo então que ele era neutro, então ele tinha a mesma quantidade de cargas elétricas negativas e cargas elétricas positivas. Você chegou com um bastão carregado negativamente, ocorreu uma separação espacial de cargas, né? A carga elétrica negativa ali do bastão atraiu as cargas elétricas positivas desse corpo neutro, e aí nessa separação espacial os elétrons que estavam aí nesse corpo neutro foram para o lado oposto ao do bastão. Você ligou um fio indutor na Terra, né, o famoso fio Terra, e esse fio Terra proporcionou um fluxo de elétrons, né, em direção ali do corpo que estava neutro, em direção à Terra.
E aí você descarregou esse corpo, então no final só sobrou, quando a gente tira esse bastão carregado negativamente, só sobra ali no corpo que antes era neutro, cargas elétricas positivas. Então, quando você corta esse fio terra e afasta o indutor, o corpo que antes era neutro fica carregado agora positivamente. Então, os corpos condutores, né, que são aqueles corpos que conseguem conduzir a energia elétrica, eles também podem ser eletrizados por contato. Então, acompanhe aí na figura de baixo, você tem dois corpos idênticos, e aí um está carregado, o corpo B está carregado com carga elétrica negativa, e o corpo A está neutro. Então, quando a gente coloca em contato o corpo carregado negativamente com esse corpo que está neutro, ocorre então uma troca de energia ali, né? Os elétrons conseguem sair do corpo B e ir em direção ao corpo A. E aí ambos ficam com cargas iguais, né? Então você tem metade das cargas elétricas ali do corpo B vai passar para o corpo A, e de mesmo sinal, né? Ambos os corpos vão estar com cargas elétricas negativas. E aí os corpos eletrizados eles podem por vezes se atrair ou então se repelir, né? Depende do sinal ali das cargas elétricas que eles possuem. E aí existe uma força que atua sobre esses corpos, chamada de força elétrica. E aí quando você aproxima, por exemplo, que a gente está vendo aqui na figura da direita, um bastão que está carregado positivamente de uma esfera condutora que está neutra, você vai ter uma separação espacial de cargas. Então os elétrons vão ser atraídos por esse bastão que está carregado positivamente, e aí do lado direito aí da esfera você vai ter as cargas elétricas negativas, e já do lado esquerdo da esfera ela vai ficar carregada positivamente. Então nesse caso que ocorre é que a esfera ficou polarizada, né? Você tem as cargas positivas de um lado e as negativas do outro. Então os elétrons eles se deslocam com facilidade nesses corpos condutores. E aí o deslocamento ordenado dessas cargas elétricas é o que é chamado de corrente elétrica. Então a corrente elétrica, para ela circular no aparelho, é preciso que ele se estabeleça num circuito que a gente chama de fechado. E aí um dos cuidados necessários, né, para um aparelho funcionar é justamente você fornecer uma quantidade correta de corrente elétrica. Então nessa figura aqui a gente pode perceber que você tem uma pilha de 3 volts que está ligada por um fio numa lâmpada também de 3 volts. Então você está fornecendo para essa lâmpada uma quantidade ideal de energia elétrica. E aí nessa primeira figura da esquerda o circuito está aberto. Então esse fio elétrico aí ele ainda não encostou no polo da pilha, não fechou o circuito, né? Então as cargas elétricas não passam da pilha para acender ali pelo fio, né? Passando pela pilha até acender a lâmpada. E aí no momento que você estabelece esse circuito fechado, que a gente está vendo na figura da direita, esse fio encosta no polo da pilha, e aí os elétrons, ocorre um fluxo, né? Uma carga elétrica ali, aquele fluxo ordenado de elétrons, que é chamado de corrente elétrica, ela começa a passar pelos fios e aí então acende a lâmpada. Então a corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? A definição dela é um fluxo ordenado dos elétrons de um corpo, e aí você tem correntes elétricas contínuas, que é quando você tem um fluxo de elétrons sempre em um único sentido, que é o que vai ocorrer ali com as pilhas, com as baterias, e quando você tem também corrente elétrica alternada. Então os elétrons eles vão alternar o sentido do seu movimento. Então em qualquer gerador de energia é possível estabelecer dois estados, assim, dois momentos nos seus polos, né? Então você tem um polo aí com excesso de elétrons, que a gente pode ver na figura da direita, e aí esse polo com excesso de elétrons é chamado de polo negativo, e o outro polo você tem uma falta de elétrons, né? Que é o que a gente chama de polo positivo. E aí essa situação é chamada de estado de tensão, ou então de diferença de potencial, ou ainda pode ser chamado de voltagem.
Então, nesse caso, quando você tem essa diferença de potencial, existe nesse caso uma energia potencial armazenada ali nessa pilha. Por isso que quando você liga um fio nessa pilha, os elétrons eles vão entrar em movimento. E uma corrente elétrica ali, você vai ter um fluxo ordenado de elétrons, sempre em um mesmo sentido, se deslocando aí. E aí a unidade de medida de tensão elétrica é o volt. Então você tem aí, por exemplo, na figura da direita, uma pilha que é muito utilizada, né, de 1,5 volts. A bateria de carro aí, que geralmente ela fornece 12 volts. O nosso computador, os cabos do computador, do celular, eles conseguem converter aí, trabalhar com uma fonte de 5 volts. E aí as tomadas das residências, né, na maioria são 127 volts, mas você tem algumas tomadas aí que são de 220 volts. Então, os materiais, os diferentes materiais, eles oferecem diferentes graus, né, de dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Então, esse fluxo ordenado de elétrons, à medida que eles vão passando pelos materiais, eles começam a sofrer ali uma resistência. E aí, no circuito elétrico, então, existem dispositivos chamados de resistores, que eles servem para diminuir a intensidade da corrente elétrica. Então, ou seja, oferecer uma resistência à passagem desse fluxo ordenado de elétrons. Então, essa resistência geralmente é medida numa unidade conhecida como ohm, que a gente está vendo aqui ali em cima na direita. E um dos efeitos dessa resistência é o aquecimento do material, que é conhecido como efeito Joule. Então, quando você tem lá o computador aquecendo, né, um cabo que ele começa a aquecer, é justamente os elétrons que esbarram aí nesse material, que compõe aí os fios, por exemplo, e começa a gerar uma resistência e isso gera um aquecimento. Então, esse aquecimento é conhecido como efeito Joule. E aí uma aplicação mais comum desses resistores é justamente converter energia elétrica em energia térmica, que é justamente quando os elétrons que se movem nesse resistor vão colidir com esse material que está formando o resistor e gera calor. Então esse efeito Joule ele pode ser muito bem aproveitado aí, nas residências, no chuveiro elétrico, no ferro de passar roupa, nos fogões também elétricos. E a própria lâmpada que a gente está vendo aí na figura da direita, que é uma lâmpada incandescente, ela converte energia elétrica em energia térmica. E aí essas lâmpadas gastam bastante energia porque cerca de 85% da energia que essa lâmpada consome vai ser transformada em energia térmica, né? Ou seja, em calor. E aí quando você compara com uma lâmpada fluorescente, né, que é conhecida também como lâmpada fria, essa conversão, essa taxa de conversão da quantidade de energia elétrica que é transformada em calor é menor. E aí quando você pega as lâmpadas, por exemplo, de LED, elas conseguem transformar 70% da energia elétrica em energia luminosa, né? Enquanto na incandescente 85% da energia elétrica vira energia térmica, né? Ou seja, calor. Aqui na lâmpada de LED, 70% dessa energia elétrica não vira calor, ela vira energia luminosa. Então isso gera uma economia muito grande. Essa aula foi retirada do nosso próprio livro didático, que é o Apoema, que é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota no ano de 2020, e ele faz parte aí do Programa Nacional do Livro Didático. Então, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha aí, e o meu muito obrigado, e aguardo vocês para a próxima aula.